Para a atividade da semana 4, nós temos duas questões. A questão número 1 pede para calcular o diâmetro de uma catraca de um conjunto que tem uma bicicleta. E com as informações que foram dadas, o diâmetro da primeira, o aumento da velocidade que ocorreria, nós calculamos o diâmetro da segunda. Para isso, nós fizemos esse aplicativo, que foi chamado de diâmetro catracas. Aqui ele possui as três variáveis, diâmetro 1, 2 e a taxa, no caso a taxa de variação. E na tela seguinte, nós temos os blocos usados para a programação. Para a questão número 1, eu fiz o aplicativo chamado diâmetro das catracas. Aqui é pedido o diâmetro da catraca 1 ou o diâmetro da catraca 2 e a taxa. Como é que funciona? Vamos resolver a questão porque é isso que foi pedido. Foi dado o valor da primeira catraca com um diâmetro de 7 centímetros e a taxa é referente ao aumento da velocidade. Foi dito que a velocidade aumentaria, ela teria um acréscimo de 50%. Sendo assim, para calcular o diâmetro da catraca 2, nós teremos 4,67 centímetros, que é justamente o resultado da questão. Foi pedido também que nós fizéssemos o cálculo da situação inversa, em que fosse indicado o valor do diâmetro 2. Dessa maneira, o que eu fiz, eu identifiquei qual seria o percentual de aumento da velocidade, caso fosse dado o diâmetro 2, e utilizei na resolução do problema. Então, o que foi que eu encontrei? Para o diâmetro 2, que é um diâmetro de 4,7 centímetros, então a taxa percentual vai ser por volta de 33,3%. Então, quanto vai ser o diâmetro 1? Aproximadamente 7 centímetros. Para a segunda questão, poderíamos escolher com que trabalhar. Daí eu escolhi trabalhar com a lei de Ohm, o assunto da eletricidade. Aqui nós temos um resumo interessante sobre o assunto. Aqui nós temos as variáveis envolvidas, resistência, tensão e corrente. E aqui nós temos a entrada dessas três variáveis. Você pode entrar com quaisquer duas delas que você calcula a terceira. Agora nós mostramos os blocos de programação. Terminaremos com o seu funcionamento. O segundo aplicativo é o Lei de Ohm, assunto de eletricidade. Aqui nós temos o circuito mostrando as variáveis envolvidas, que são a tensão, a resistência e a corrente, e a relação entre elas, que é a equação V igual a R vezes Z. E nesse caso eu posso usar o aplicativo para calcular qualquer uma das três variáveis. Então, se eu entrar com o valor da tensão, um exemplo, entrando com uma tensão de 10 volts, uma corrente de 2 amperes, nós teremos uma resistência de 5 ohms. Já se eu quiser calcular para uma corrente de 2 amperes e uma resistência de 5 ohms, calcular a tensão, nós teremos 10 volts. E por último, se eu entrar com a tensão de 10 volts e a resistência de 5 ohms, nós teremos uma corrente de 2 amperes.